te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão em Isaías capítulo 3. Desde já pedimos então que você compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas, dê o seu like, o seu joinha, se inscreva se ainda não é inscrito ou incentive outros para que possam se inscrever no canal. Estamos estudando, refletindo e lendo o livro de Isaías. Estamos hoje então com o capítulo 3. E vamos ler todo esse capítulo e vamos refletir também sobre as verdades contidas nele, tá bom? Então, muito importante de nós estarmos fazendo essa leitura, porque é uma leitura muito atual, apesar de ter sido escrito, há tanto tempo atrás, há milênios atrás, ele ainda é bem atual para os dias de hoje, com toda certeza, e tudo que aqui foi escrito e tudo que aqui está anunciado, com toda certeza, diz respeito a nós também no século XXI. Ok? Lembrando que Isaías, então, faz a sua profecia, como falamos no vídeo anterior, para um tempo próximo e para um tempo também bem distante, dele. Então, aquilo que iria acontecer com o povo de Israel e o que ainda irá acontecer no futuro, depois desse século XXI, não sei quanto tempo mais, porque a Bíblia não diz, mas que nós sabemos que vai acontecer ainda, tá? Tudo, então, o que aqui está escrito, nem tudo ainda foi cumprido, será cumprido, então, no tempo de Deus, ok? Muito bem. Isaías, então, capítulo 3, vamos começar a leitura e refletir sobre o texto, então, aqui de Isaías, onde ele começa dizendo o seguinte: o soberano Senhor dos exércitos tirará de Jerusalém de Judá tudo aquilo de que dependem cada pedaço de pão, cada gota de água. Esse capítulo 3, o profeta prossegue com as previsões acerca das destruições que viriam sobre Judá e sobre Jerusalém por causa dos seus pecados. Tá? Então, tanto a destruição que seria causada pelos babilônios, como também a completa destruição, ou quase completa destruição, que aconteceria muito tempo depois também pelos romanos. Tá? Então, ele vai falando aqui sobre esse julgamento por parte de Deus com relação à vida do povo de Israel, que vai pagando um alto preço por causa da sua desobediência. Então, ele começa falando justamente que tirará de Judá e de Jerusalém. Então, esses nomes eles representam o professo povo de Deus. Professo por quê? Porque eles estavam apenas professando que eram povo de Deus, apenas dizendo, apenas havia um nome, mas a prática estava muito distante de tudo isso, tá? Então eles tinham se distanciado nesse período que Isaías está aqui profetizando, eles haviam se distanciado do Senhor, mas contudo mantinham a aparência, mantinham a sua religião, o seu ritualismo, e isso desagradava muito ao nosso Deus. Atualmente no mundo, prevalece uma situação similar. Mesmo nesses dias que nós estamos vivendo, o povo que adora muitas vezes a Deus com seus lábios, mas o coração está distante dele, como o próprio Isaías vai dizer mais à frente. Tá? Então, necessitamos dessa mensagem também nos dias de hoje, porque não é muito diferente daquele século 7, século 8 antes de Cristo, onde essas coisas aconteceram, tá? Então ele diz que vai tirar tudo daquilo que eles dependem, todo o apoio, todo o sustento que eles teriam, ele tirará. Então o Senhor estava prestes a remover de Judá os dois
principais elementos necessários para a vida, que era o pão e a água. Cada pedaço de pão, cada gota de água. Extremamente necessário para a sobrevivência do povo. Então, sem dúvida, Isaías se refere aqui à fome literal, né? Mas, dentro de um contexto também figurativo, ele fala sobre a escassez de líderes capazes em Israel, porque mais à frente ele vai citar exatamente isso. Então, a nação iria sofrer com falta de liderança, assim como o corpo sofreria por falta de alimento, tá? Então, ele vai fazendo esse paralelo, esse comparativo, ok? Verso 2. Todos os seus heróis e soldados, juízes e profetas, adivinhos e autoridades, oficiais do exército e altos funcionários, conselheiros, magos e astrólogos, tá? Ele está falando então de que todos esses sofreriam, né? Por falta de liderança, não haveria entre eles, né? Então cada um deles, né, sofreriam com essa questão da falta de pão, falta de água, ou seja, sofreriam com a questão da falta de liderança entre o povo, tá? Então aqui, versículos 2 e 3 listam os diferentes tipos de líderes que eram justamente o apoio daquela nação. O Senhor não disse que iria removê-los de forma deliberada, mas chama atenção para a lei da causa e do efeito. Ele permitiu então que Israel escolhesse os seus líderes, eles fizeram isso, e governasse o povo como eles gostariam de ser governados, e evidentemente depois eles vão sofrer o dano por causa disso, né? Há um ditado popular que diz que cada povo tem um governo que merece, né? E a gente percebe isso e sabe disso, né, claramente. Então, todas essas pessoas, como ele diz aqui, todos os oficiais, altos funcionários, né, então todos esses iriam sofrer o dano, porque não haveria uma liderança madura para poder governar o povo. Então, ele prossegue então com essa lista de oficiais, né? Todos são necessários para tornar uma nação forte e próspera, principalmente naquela época. Oficiais do exército, funcionários, conselheiros, magos, astrólogos, né? Então todos eles eram necessários naquela época, ok? E esses homens então foram levados por Nabucodonosor. Lembrando que essa questão aqui, usando esses nomes, né, de magos e astrólogos, eram pessoas então que tinham o dom do conhecimento, tá? Versículo 4: nomearei meninos como seus líderes, crianças pequenas para governá-los. Então, o manejo das questões nacionais estaria então na mão de pessoas com mente de meninos, com mente de crianças, né? Então, esses meninos seriam então indivíduos caprichosos, né? Sem clareza de pensamento, de sabedoria para agir. Eles tomariam as decisões, controlariam o destino da nação sem ter capacidade para isso. Então, sob tais condições, a desintegração nacional seria uma coisa rápida e certa, porque eram meninos, né, que estavam então governando o povo. As pessoas oprimirão umas às outras, homem contra homem, vizinho contra vizinho. Os jovens insultarão os idosos e os canalhas desprezarão os honrados, tá? Será que o que nós estamos lendo aqui é muito diferente do que estamos vivendo hoje também? Então, nações com governantes sábios e capazes, né, não sofrem com injustiça e opressão, como mostra o texto aqui. Um esforço determinado, então, da parte dos líderes de um país a fim de promover a igualdade e justiça vai prevenir, evidentemente, todos esses abusos que estão aqui. Pessoas oprimindo umas às outras, homem contra homem, vizinho contra vizinho, os jovens não respeitando os idosos, os canalhas, né, desprezando os honrados. As inversões de valores acontecendo, como também acontece nos dias de hoje, tá? Então, onde há injustiça, engano, violência, opressão, a nação vai abaixo. E o dia de acerto de contas certamente virá. Mas enquanto isso, o povo vai sofrer e sofrer muito, porque tem uma direção, porque tem governantes que não têm
capacidade para governá-los. Então, isso aconteceu lá na época de Isaías e tem acontecido em todas as épocas, inclusive nos dias de hoje. Então, ocorreu nos dias de Isaías. E a corrupção prepara o caminho para o caos e para a ruína. E nós estamos vivendo momentos de muita corrupção no nosso país. Né? Muita corrupção. Coisas danosas acontecendo. À luz do dia. E ninguém toma providências. As coisas vão de mal a pior. Naquele dia um homem dirá a seu irmão: você tem roupas, seja nosso líder. Assuma o governo desse monte de ruínas. Né? Então, tentativas seriam feitas de confiar a liderança a homens ricos. Quando ele fala que você tem roupas, né? Porque naquela época ter uma quantidade de roupas determinava também as posses da pessoa. Pessoas comuns tinham pelo menos 2 trocas de roupa, né? Não muito mais do que isso. Mas os ricos tinham vários tipos de roupa. Né? Então eles estão aqui falando sobre os ricos governarem simplesmente porque são ricos. Tá? Ignorando o fato de que a posse de bens materiais não é evidência de habilidade para governar, mas simplesmente porque eles eram ricos, eles estavam dizendo aqui: assuma o governo. Né? E esse governo que está em ruínas, diz aqui. Tá? Mas ele responderá: esse rico, não posso ajudar. Não tenho roupa nem comida sobrando. Não me escolham como líder. Outra tradução diz que não sou médico. Tá? Uma resposta para quem não quer ajudar, ou seja, a expressão usada aí como não sou médico, eu não posso ajudar ninguém, eu não tenho como ajudar essas pessoas. Tá? Então não é vontade dele, não é tarefa dele, não é a responsabilidade dele curar a ferida de outros. Então, se é uma obra de restauração a ser feita, que outro assuma a responsabilidade, porque ele diz aqui que não fará isso. Não posso ajudar. Versículo 8: Jerusalém tropeçará e Judá cairá. Então, sempre falando sobre Judá e Jerusalém. Pois falam contra o Senhor e não querem lhe obedecer. Rebelam-se abertamente contra a sua glória. Tá? Então, na época das invasões de Senaqueribe, que era um rei assírio, o reino de Judá tinha sido realmente destruído. Né? Tinha sido em grande parte reduzido a ruínas. O rei Ezequias, por exemplo, foi levado a pagar altos tributos aos assírios. E embora Senaqueribe não tenha conseguido invadir Jerusalém, as cidades ao redor, a maior parte da nação caiu nas suas mãos. Tá? A expressão do rosto os denuncia, exibem seu pecado como o povo de Sodoma. Nem sequer procuram escondê-lo. Estão perdidos, trouxeram desgraça sobre si mesmos. Né? Então, ele fala sobre essas questões aqui muito claras. Né? Então, fala sobre a expressão do rosto, o aspecto do rosto. Essas pessoas não distinguiam entre o certo e o errado, faziam apenas aquilo que queriam. Ele usa aqui de novo a expressão como Sodoma, né? Eles publicavam então seus pecados, seus erros. Os homens de Sodoma pecavam abertamente, lembre-se que eles queriam até pegar os anjos que estavam na casa de Ló. Então a cidade era famosa por causa da sua impiedade, por causa da sua perversidade, né? Por causa da sua imoralidade. E o povo se gabava da sua má fama. Se gabava disso. Hoje nós estamos vendo também essas coisas acontecendo, pessoas se gabando das coisas erradas que praticam, que fazem, fazendo as coisas abertamente, né? Promulgando, pronunciando, proclamando, né, os seus feitos abertamente. É isso que está acontecendo. Então esse tipo de pecadores estavam então em franca rebelião contra Deus e não se esforçavam para esconder esse fato. O texto aqui diz, nem sequer procuram escondê-lo. Muito pelo contrário, se gabavam de fazer a coisa à luz do dia. Digam aos justos que tudo lhes irá bem. Desfrutarão a recompensa dos seus esforços.
né? Então, com certeza, aquilo que se planta é o que se colhe. Os justos plantam boa semente, vão produzir uma boa colheita e ter uma boa colheita. Então, a grande lição que o ser humano precisa aprender é que tudo aquilo que ele planta é o que ele colhe, né? Então, diga aos justos que tudo vai bem, desfrutarão a recompensa. Então, por mais que estivessem envoltos em uma nação degradante e pecadora, aqueles que eram justos, Deus os recompensaria. Deus olharia para eles e não os deixaria, então, ao léu. Os perversos, porém, estão perdidos, pois receberão exatamente o que merecem. Tá? Então, os justos seriam poupados, os perversos iriam receber o que merecem. Então, isso é uma declaração, né, de Deus clara para o fato de que esses perversos receberiam a justa retribuição. Tá? Então, do início ao fim de Isaías, nós vemos que os esforços, né, das suas mensagens trazidas ao povo para que eles pudessem mudar de vida, muitos desses esforços não tiveram sucesso. Sua pregação influenciou uma reforma, né? A nação se livrou da tragédia que teria mais cedo arruinado todo o país, mas isso ainda demorou algum tempo. Eles eram obstinados e teimosos. Primeiro precisou acontecer todo o castigo para depois, então, eles mudarem a sua atitude, né? E ainda assim continuaram, evidentemente, como nação, falhando e falhando muito. Líderes imaturos oprimem meu povo, mulheres o governam. Ó, meu povo, seus líderes o enganam e o conduzem pelo caminho errado, né? Então, são líderes que oprimem meu povo, líderes imaturos. Em outra tradução, de novo, fala sobre o fato de que são crianças. E os governantes daquela época, sendo crianças, né? A ideia aqui é que eles não tinham capacidade, eram imaturos, como diz o texto. Não havia líderes experientes no trono, né? No lar ou em toda parte. Faltava líderes em todas as áreas. Tá? E por isso eram enganados e levados ao erro. Então, a ideia de se colocar aqui de crianças e de mulheres, né? O que ele está dizendo aqui, o que ele está querendo mostrar aqui, é que eles não tinham capacidade para dirigir a nação, tá? Porque não foram treinados para isso. Crianças, porque eram crianças e eram imaturas, e mulheres, porque não foram treinadas para esse tipo de ação e nem tinham a voz ativa para esse tipo de assunto de Estado, né? Então, por isso, acabam dizendo aqui que essas mulheres e essas crianças não poderiam governar o país. Tá? O que se tinha na época como pensamento é que essas mulheres poderiam em casa, né, ensinar, instruir os seus filhos para que pudessem no futuro ser bons líderes, né? Ensinando os seus filhos no caminho da retidão, conduzindo-os então a um caminho de graça, de verdade, e não ao caminho do mal. Mas elas mesmas, né, não iriam fazer isso, não iriam governar. Tá? O Senhor toma o seu lugar no tribunal e apresenta a sua causa contra o seu povo. Então, aqui o Senhor, então, que julgaria a todo esse povo, né? Porque estavam se rebelando contra o Senhor. Tá? Então, queridos, assim como no tempo de Isaías, nós precisamos hoje também de líderes capazes, de liderança capaz. E, mais uma vez, isso nós temos tido falta também de líderes capazes. Aliás, na obra de Deus tem faltado muita coisa, né? E o Senhor já disse que lá na sua época faltavam obreiros para a seara. E continuam faltando muitas pessoas que se dediquem realmente à proclamação dessa palavra, tá? E por isso as coisas vão se tornando cada vez mais complicadas, tá? Então, os líderes estavam justamente em falta.
O Senhor se apresenta para pronunciar julgamento sobre as autoridades do povo e seus governantes. Vocês acabaram com Israel, meu vinhedo. O que roubaram dos pobres agora enche as suas casas. Tá? Então, os líderes civis e religiosos, né, eram os vigias da vinha, ou seja, do povo. Então, em vez de cuidarem da vinha, em vez de cuidarem do povo, eles devoraram a vinha, devoraram o povo. Então, o interesse estava apenas em si mesmos e não no bem-estar do povo que eles governavam. É diferente hoje. Estamos vendo governos que estão pensando no bem-estar do povo, ou estão olhando para si mesmos e buscando sua própria promoção. Então ele deixa bem claro aqui, as suas casas estavam cheias, ou seja, havia tanta ladroagem, tanta corrupção que o povo estava sem nada, mas esses líderes estavam com as suas casas muito bem aparadas. E ele continua dizendo: como ousam esmagar meu povo e esfregar o rosto dos pobres no pó? Quem exige uma resposta é o soberano Senhor dos Exércitos. Então, os pobres eram roubados pelos governantes. E a razão para o empobrecimento do povo era a cobiça daqueles que ocupavam as posições mais influentes e de poder na nação, e não somente políticos, mas também religiosos, oprimindo o povo, esmagando o povo, esfregando o rosto do povo, como diz aqui, no pó. De novo a pergunta, é diferente ou muito diferente do que nós estamos vivendo hoje? Né? Estão esmagando, o povo de Israel era o povo de Deus, mas aqui está sendo desrespeitado. Agora, evidentemente, nós estamos falando como nação, porque muitos deles também estavam passando por tudo isso, porque se distanciaram do Senhor. Né? Então, mas o Senhor usa sempre essa expressão sobre a questão do pobre e sobre as viúvas, que sempre também são mencionadas, porque eram pessoas que precisavam de auxílio, precisavam de alguém que olhasse por eles, e isso não estava acontecendo, né? Porque eles estavam enriquecendo a custas desses que já eram pobres. Então, ele traz aqui uma palavra dura a essas pessoas. O Senhor diz: a bela Sião é arrogante, estica seu pescoço elegante e lança olhares atrevidos, caminhando com passos curtos, fazendo tinir os enfeites de seus tornozelos. É como uma mulher que estava então se apresentando para ser vista por todo mundo, com a sua vaidade, com a sua arrogância. Tá? Então é sobre isso que fala o texto. A bela Sião, que nós já falamos, está falando aqui sobre Jerusalém. Então, os ornamentos que ela trazia aqui no pescoço, trazia nos seus pés, né, no seu corpo, falando sobre o tinir dos enfeites nos tornozelos. Era comum nesses países do Oriente, né, pequenos sinos de prata que eram atados nos tornozelos para que, quando tivessem movimento, pudessem fazer aquele barulhinho, né? Então, era algo comum, está falando. Está aí como que se apresentando como uma bela mulher, mas com arrogância, com todo o atrevimento, né? E realmente se distanciando daquilo que é a verdade. Apenas uma coisa exterior, mas por dentro estavam totalmente apodrecidos. Por isso ele continua: por isso o Senhor fará surgir crostas em sua cabeça, o Senhor deixará calva a bela Sião. Então as mulheres seriam acometidas de várias enfermidades, seriam vítimas de invasores que iriam despir as suas vestes, né, tão caras, e que iriam trazer para elas grande infortúnio. E fala aqui também sobre o fato de deixá-las calvas, né? Ou seja, o seu ornamento, que eram os seus cabelos, elas iriam perder. E uma mulher com a cabeça rapada dizia respeito a pessoas de má índole, prostitutas. Então era assim que realmente a cidade de Judá e Jerusalém, assim que eles estavam se comportando. Naquele dia o Senhor removerá tudo que a embeleza, os enfeites, as tiras, colares em forma de meia-lua. Então, tudo aquilo que estava apenas no exterior, ele diz, tudo isso será tirado. Então, olhando para o povo e a nação de Judá, de Jerusalém, a cidade, então tudo isso seria removido da vida deles. Eles então ficariam sem nada.
os brincos, as pulseiras, os véus, os lenços, os enfeites para o tornozelo, os cintos, os perfumes, os amuletos, os anéis, as joias do nariz, as roupas de festa, os vestidos, os mantos e as bolsas, os espelhos, as roupas em linho fino, os adornos para a cabeça e os chales. Tá? Então, ou seja, ele está dizendo aqui que tudo aquilo que ornamentava e embelezava esta mulher, que aqui está sendo uma figura de Judá e de Jerusalém, diz então que tudo isso seria tirado deles. Então, despida de tudo isso, provavelmente não teria muito que se alegrar ao ver aquela figura. Tá? Então, ele está falando sobre essa situação da cidade de Jerusalém e do povo de Judá. Tá? De que eles, então, tudo seria tirado deles. Lá no começo fala sobre a questão do pão e da água, e aqui fala também sobre as questões materiais deles, que tudo seria tirado. Em vez de exalar perfume agradável, ela terá mau cheiro. Né? Então, a mulher, com todo aquele adorno, com certeza os perfumes que foram mencionados ali, tudo estaria cheirando muito bem, seria algo agradável. Aproximar-se de uma pessoa cheirosa é muito prazeroso. Agora, em vez disso, diz que ela teria um mau cheiro. Então, o mau cheiro nos afasta das pessoas e não nos faz ficar próximos dela. Então, muitos que viviam no luxo seriam destituídos dessas riquezas terrenas e levados cativos para outros países estrangeiros onde não teriam nada. Tudo isso seria tirado deles. Né? E os assírios eram homens cruéis e terríveis. Então, tudo seria tirado. Então diz aí, usará cordas como cinto e perderá todo o seu lindo cabelo. Vestirá pano de saco em vez de roupas finas, e a vergonha tomará o lugar da sua beleza. Então seriam todos envergonhados. Então Isaías ele pronunciou uma severa repreensão, sem dúvida. Seriam despojados de todos os seus enfeites, seriam levados, né, para a desgraça e a vergonha. Em vez de perfume, estaríamos exalando, então, mau cheiro, miséria, pestilência, morte. É isso que estaria acontecendo, tá? Perderiam absolutamente tudo. Os homens da cidade serão mortos à espada e seus guerreiros morrerão na batalha, tá? Então, a tropa de elite de Ezequias iria cair nas mãos de Senaqueribe, tá? Eles iriam padecer. Então, muitos soldados mais valentes pereceram e muitos outros foram levados cativos para justamente a Síria por causa dos seus pecados. Os portões de Sião chorarão e se lamentarão. A cidade será como uma mulher devastada, encolhida no chão. Então, Jerusalém aqui é descrita como uma mulher que estava sentada no chão, totalmente desolada e aflita, chorando amargamente sobre os terrores que sobrevieram a ela. Então, a experiência desse antigo Israel foi registrada para o nosso ensino, para a nossa advertência. Então, tudo que está aqui mencionado, olhando para o Velho Testamento, para o século 7, século 8 antes de Cristo, ou seja, milênios atrás, o que ele está dizendo aqui é que essas mesmas coisas continuam acontecendo no decorrer da história da humanidade. E nós fazemos parte também da história da humanidade, nosso tempo, nossa geração, e nós também vivenciamos essas coisas que estão acontecendo. Então, tudo que foi escrito aqui é para o nosso ensino, é para que nós possamos aprender com os erros que os outros praticaram e buscar não cometer esses mesmos erros, mas a humanidade continua praticando os mesmos erros que foram, né, chamados a atenção há milênios atrás. Então, tudo aqui está para advertência nossa, como um propósito de evitar que nós venhamos a cometer os mesmos erros. E assim podemos cumprir o propósito de Deus para cada um de nós, seu povo, vivemos da maneira como lhe agrada. Mas nós estamos muitas vezes praticando e fazendo as mesmas coisas que o povo de Israel fez e que pagaram um duro preço por causa disso. Então, é algo muito atual para você e para mim, para que nós possamos pensar sobre todo esse assunto, refletir e buscar realmente uma vida que agrade a Deus e mais próxima dele, e não distante, nos rebelando, desobedecendo a sua vontade e a sua palavra. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, tenham todos um bom dia, né?
E no nosso próximo encontro nós vamos dar continuidade lendo Isaías capítulo 4. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pela tua palavra e que, ó Deus, nós possamos refletir sobre nossas ações, sobre nossas atitudes perante o Senhor e olhando, ó Deus, e sabendo que nós não teremos refúgio nessa vida através, ó Deus, de governos, através de líderes, mas o nosso refúgio é o Senhor. E que nós possamos, então, ó Deus, nos colocar à disposição do Senhor para podermos fazer a tua vontade e sermos dirigidos e guardados pelo Senhor. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, que tenham todos, então, um bom dia, guardados pelo Senhor. E no nosso próximo encontro estaremos, então, refletindo sobre Isaías capítulo 4. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Pra te adorar.